Dentro daquilo que é a tradição iconográfica da Igreja, há, digamos, duas áreas. Uma primeira é esta: a Igreja espera a vinda do Senhor. E, portanto, a pintura por excelência, digamos, a primeira, é do juízo final. Os ortodoxos têm o costume de pintar sobre a porta de saída da Igreja o juízo final. Ou seja, as pessoas ouvem a palavra, contemplam os ícones de Cristo, da Virgem Maria, dos santos, e, ao regressarem para a sua vida, levam impressa, digamos, na sua mente, a imagem do juízo final. Ou seja, tudo o que eu vou fazer será julgado pelo Senhor. Nós não vivemos apenas a partir da luz do primeiro dia, digamos assim, do facto de sermos criaturas, de termos uma missão a cumprir aqui neste mundo. A vida do cristão está iluminada por aquilo que é a novidade do cristianismo, que é a revelação da vida eterna. Ou seja, Cristo, nosso Senhor, morreu, ressuscitou, venceu a morte, abriu-nos as portas da vida eterna e nós temos esta firme esperança, é a promessa dele, de que ele virá e nos levará com ele. Ou seja, que o destino dele é-nos oferecido também a nós. E, portanto, isso é muito importante para nós. Quer dizer, ou seja, eu vivo hoje não apenas porque sou uma criatura, não apenas porque sei de onde venho, mas também porque sei para onde Deus quer que eu vá. E, portanto, a imagem do juízo final, para nós cristãos, é muito importante. Infelizmente, ao longo dos séculos, foi utilizada de uma forma, digamos, um bocadinho terrorista, para assustar as pessoas, e hoje, quando se diz que aquilo parece o juízo final, quer dizer, parece uma desgraça muito grande. Quando para nós cristãos o juízo final é aquilo que desejamos do mais profundo de nós próprios, ou seja, a vinda do Senhor, a manifestação da verdade, a manifestação plena do amor que é Deus e que muitas vezes não somos capazes de decifrar nos sinais que vamos tendo na nossa vida, não é? No Ocidente também temos imagens do juízo final extremamente serenas. Uma está no Museu da Arte Antiga, em Lisboa, o Julgamento das Almas. É uma imagem, é uma pintura muito, muito bonita, muito suave, em que, digamos, a condenação não é muito sublinhada. Há outras pinturas em que, digamos, se sublinha quase só a condenação. Muitas vezes a pintura está dividida em duas áreas, a esquerda e a direita. A direita é o céu, a esquerda é o inferno. Estou-me a lembrar de um juízo final de Stefan Lochner, que é um pintor alemão do século XV, em que Cristo aparece, sublinha muito a ressurreição dos mortos, etc., mas Cristo aparece e mostra apenas as suas chagas. Ou seja, o juízo final é este confronto com o amor de Deus manifestado na paixão, morte e ressurreição de Cristo. E eu penso que isso é muito importante. Por exemplo, Fra Angélico, mais ainda, sublinha isso, num juízo final que pintou, em que Cristo, o centro é sempre Cristo, mas cheio de misericórdia. Aliás, nos orientais, o juízo final não é uma coisa, não digo que não seja impressionante e grandiosa, porque o é, tem de o ser, mas não é uma coisa aterradora, digamos assim. É mais algo que alimenta o nosso desejo de nos encontrarmos com Cristo e de nos prepararmos para esse encontro com Cristo, do que propriamente um meio para ficarmos tolhidos de medo perante as nossas misérias e os pecados do mundo, não é? O ouro, que é muito usado na iconografia, significa esta luz do oitavo dia. Ou seja, é uma forma de destacar as formas e de fazer resplandecer no plano da imagem uma luz que é completamente diferente daquilo que as outras cores nos podem dizer, não é? Tudo o resto é secundário. É evidente que esta imagem do Cristo Pantocrator, que no fundo é o centro do juízo final, não é? Essa imagem é fundamental para nós. Mas muitas vezes essa imagem aparece rodeada
da imagem da Virgem Maria e da imagem de São João Batista. Os orientais chamam a estas três figuras deesis. Deesis significa intercessão, porque a Virgem Maria e São João Batista estão numa atitude de intercessão. Mas para nós essa é a imagem mais perfeita da Igreja. Aliás, não ficou exclusiva na iconografia do Oriente. Nós vemos que até ao século XVIII vemos isso, por exemplo, em Rafael, na disputa do Santíssimo Sacramento, está claramente uma deesis. Vemos isso no enterro do Conde de Orgaz, do Greco, vemos isso, enfim, em muitas pinturas famosas. Portanto, é um esquema, porque estas três figuras resumem em si o que é a Igreja. No centro, Deus feito homem, Cristo Nosso Senhor. À sua direita, a Virgem Maria, o seio que acolheu o Verbo de Deus, que o gestou e que o deu ao mundo. À esquerda, São João Batista como arquétipo do masculino, aquele que anuncia o Evangelho, que anuncia a vinda do Senhor, que prepara o povo para a vinda do Senhor. Portanto, digamos que são os arquétipos de Cristo Pantocrator, a Virgem Santíssima como arquétipo do feminino, São João Batista como arquétipo do masculino. Quando me pediram aqui há uns anos para fazer as ilustrações do Evangeliário, eu fiz uma para o Advento, em que procurei expressar este mistério da Igreja, portanto, criando ali um espaço vazio no centro, em que brilha uma estrela, em que há uma chama, que significa a esperança. Na estrela podemos ver a fé, enfim, na chama podemos ver a esperança, mas em que está a Virgem Maria, em que está São João Batista como imagens da Igreja, em que está o Evangelho aberto, aliás, a Sagrada Escritura, com a promessa de Cristo que há de vir e com o anseio expresso pela Igreja no livro do Apocalipse. Amém, vem Senhor Jesus. É assim que eu vejo o Advento. Há uma diferença entre o Antigo Testamento, baseado no escutar, e há uma novidade no Novo Testamento. Citando de cor o começo da primeira carta de São João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, isto é o Antigo Testamento. O que vimos com os nossos olhos, o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e damos testemunho desta vida eterna que estava no seio do Pai e que se voltou para nós. Este é o Novo Testamento. A vida manifestou-se. Ou seja, assim como podemos fazer tratados escritos com palavras acerca do Verbo de Deus, porque Cristo é o Verbo, é a palavra, Cristo é também a imagem do Deus invisível. E, portanto, também podemos falar de Cristo, do Verbo de Deus, com imagens. Podemos fazer uma teologia com palavras, podemos e devemos, e é essa a tradição da Igreja, fazer uma teologia com imagens. Esta pintura coloca-nos perante, para já, todos os espaços, podemos chamar fundo, são em ouro. Coloca-nos perante esta luz da glória de Deus. A figura de Cristo é uma figura muito serena. Está rodeada da Virgem Maria, de São João Batista e também de Adão e Eva. Por cima está o ancião dos dias, portanto, figura de Deus, como vemos no livro do profeta Daniel. Estão os apóstolos sentados com Cristo a julgar. E depois há aqui várias imagens do céu. Primeiro, a primeira imagem do céu é a Virgem Maria. Há aqui a porta do céu, para onde os apóstolos apontam, e os santos, uma porta guardada por um querubim, e há uma primeira imagem do céu, que é a Virgem Maria, onde está também o bom ladrão, ali metido assim um bocado lá. Há outra imagem do céu, que é o seio de Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Há aqui em cima uma outra imagem do céu,
em que vemos vários grupos vestidos de branco e, curiosamente, a piscina batismal, o batismo, mas não cheia de água, mas cheia de frutos, de árvores de fruto. Aqui deste lado vemos, portanto, o inferno, que está, na prática, reduzido aqui a esta figura do demónio, que é uma figura negra, parece contemporânea, nossa contemporânea, mas já no ícone russo é assim também, que tem a silhueta de uma pequena alma que arrebata, não é? E depois aqui embaixo estão vários retângulos, 7 retângulos que no fundo significavam, na tradição habitual, eram os castigos dos 7 pecados mortais. Mas curiosamente aqui, portanto, está também a ressurreição dos mortos, os anjos que tocam a trombeta, os mortos que ressuscitam, mas estão também os judeus e os muçulmanos aqui. Está Moisés com as tábuas da lei, que aponta para Cristo. Ou seja, isto é, digamos, um texto teológico cheio de citações, digamos assim. Temos a cruz, o mistério da cruz. Temos também, no fundo, uma interpretação da história, nestes 4 animais, que se refere às profecias de Daniel. E, curiosamente, portanto, está aqui uma pessoa a ser julgada, nua, e aqui não se vê muito bem, mas há um homem que está preso a uma coluna, de costas voltadas para isto tudo, que de certa maneira é imagem do homem contemporâneo que não consegue perceber o que é a vida e qual é o sentido da vida.